Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Nós estamos aqui então para mais uma transmissão ao vivo, uma mensagem da palavra de Deus para as nossas vidas. Depois de uns diazinhos, corridos ali que nós não conseguimos entrar para fazer as lives, Hoje nós retornamos, graças a Deus, para a gente dar continuidade, porque a obra não pode parar. Glória a Deus. Então nós encerramos ali nossas lives sobre o tema da amizade, que foram bem interessantes. E hoje Deus tocou no meu coração para falarmos a respeito de uma pessoa muito especial que profetizou, ouviu a voz de Deus, profetizou num tempo muito turbulento, muito complicado, mas foi alguém que dedicou sua vida ao Senhor, em obediência ao seu chamado, aquilo que Deus havia designado para a vida dele. Essa palavra já faz alguns dias que Deus me deu, até já ministrei ali na igreja, um dia desse sobre esse tema. Mas o Espírito Santo ele ainda continua falando no meu coração a respeito dessa palavra, e eu quero trazer para você nessa tarde, para que você entenda, para que você compreenda talvez aquilo que Deus está falando contigo, que muitas vezes tu não está conseguindo entender, tu não está conseguindo compreender, mas há um propósito de Deus para todas as coisas da nossa vida. Às vezes nós estamos nos preparando para algo e Deus, ele chega e muda todo aquele cenário, ele nos tira daquela zona de conforto que a gente estava, ele nos tira daquele lugar seguro em que nós estávamos e nos coloca num ambiente totalmente diferente e muitas vezes até oposto a nós, mas para mostrar que é Ele quem escolhe, é Ele quem estabelece, é Ele quem ordena, e aquilo que o Senhor fala permanece. A palavra de Deus, ela não passa, O profeta Isaías, ele vai dizer que toda a carne é erva, soprando nela o hálito do Senhor, ela pode murchar, ela vai secar e ela vai morrer, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Então, pode passar os céus e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não passarão. Então, se apegue à palavra de Deus, se apegue ao que as Escrituras dizem, analise as Escrituras, procura conhecer a palavra de Deus para você não ser enganado. A gente está vivendo uma época do final dos tempos em que está surgindo muitos falsos mestres, muitas pessoas ensinando, muitas pessoas falando, E eu lembro do conselho do apóstolo Paulo, que é o que eu sigo para a minha vida. Se até um anjo do céu descer pregando e anunciando um outro evangelho diferente desse que nós já conhecemos, considere anátema, ou seja, maldito, amaldiçoado, e não siga, porque o evangelho de Cristo já foi pregado, já foi falado, e não existe um outro evangelho. Até tem um louvor muito antigo dos Irmãos Leonel, que eu lembro que o louvor é o quinto evangelho, e aí o refrão fala: esse é o quinto evangelho que o homem criou, aquilo que os quatro afirmam, esse quinto negou. Então, hoje as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, Por isso que esse louvor, ele é tão antigo, mas tão atual ao mesmo tempo, porque hoje a gente sabe que existem falsos mestres por aí, ensinando, profetizando, falando aquilo que Deus não mandou falar. E esse personagem bíblico, que nós vamos falar um pouco sobre ele hoje, ele é um profeta, Um profeta que foi escolhido por Deus num tempo de crise, num tempo complicado, num tempo difícil, num tempo em que as pessoas simplesmente não davam ouvidos à palavra de Deus, não ouviam ali o que o Senhor Jesus tinha para, o que Deus queria trazer para o povo, as orientações de Deus. O povo já havia se afastado, servindo outros deuses, Predominava muito lá dentro de Israel o culto a Baal e assim a outros também. Então foi uma época muito complicada em que Deus levanta esse profeta. Um profeta que estava se preparando não para ser um profeta, mas para seguir um outro ofício. E é sobre esse homem que nós vamos falar hoje, que é sobre o nosso querido profeta Jeremias, No capítulo 1 de Jeremias, no versículo 1, ele vai começar a descrever o cenário em que ele começa a profetizar. Ele vai falar ali, palavras de Jeremias, o filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A quem a palavra do Senhor veio nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá,
no 13º ano de seu reinado. Veio também nos dias de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, até o final do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até o cativeiro de Jerusalém, no 5º mês. Ele descreve o período em que ele tem a visão, em que ele profetiza, em que Deus o levanta para profetizar. Então ele tem 3 reinos ali, né? 3 governantes: Josias, o pai, Jeoaquim e Zedequias, que foram filhos do rei Josias, mas no meio ali tem o reinado de Jeoacás, que foi o neto do rei Josias, mas foi um reinado muito breve. E o que a gente percebe aqui primeiro, tá? Que não é o contexto que a gente vai entrar, porque se a gente fosse falar sobre isso tem muita coisa aqui para ser dita, mas vamos por partes. Quando Jeremias ele faz questão de falar sobre os reinos que estão aqui, depois da morte do rei Josias, o seu filho Jeoaquim ele começa a reinar. Porém, a gente vai ver, que a gente não vai se ater muito aqui, é que ele foi estabelecido no trono pelo Egito, porque eram coisas favoráveis, né? Era um cenário favorável. Então o Egito depôs um, colocou outro, depois veio Nabucodonosor, depois ele colocou Zedequias, que vai terminar no trono, então aí já vai vir o cativeiro, então é uma função ali. Mas o que a gente percebe? Que esses reinados, eles foram tomados por pessoas que entraram, que destronaram reis e colocaram outros reis para que atendessem às suas vontades, aos seus desejos, entendeu? As suas conveniências. Quando um rei é deposto e é colocado o outro, principalmente Zedequias, que foi altamente manipulado por Nabucodonosor, que a gente percebe isso no contexto bíblico, e no final do livro de Jeremias vai falar que Zedequias ele vai terminar os seus dias comendo na mesa de Nabucodonosor. Então a gente percebe assim que o reinado de Israel ele estava fragilizado. Os governantes, depois da morte de Josias, que foi um rei justo, um rei que buscou o Senhor, que fez uma reforma espiritual muito grande, eles ficaram meio que perdidos e cedendo aos adversários ao redor, porque eles não buscavam em Deus uma direção. Mas nesse momento Jeremias não era um profeta, ele estava vivendo uma outra vida. Então Deus levanta ele no meio de toda essa turbulência, desse reinado catastrófico, dessa insegurança. E a gente olha para o cenário atual que a gente está vivendo hoje e a gente percebe essa insegurança política, administrativa, as pessoas estão preocupadas, é empresa que fecha, é dinheiro que não tem, é trabalho que ninguém encontra. Então assim, a gente está vivendo num período de crise muito grande. De incertezas políticas. E a gente olha para o cenário que Jeremias começa a profetizar e a gente vê isso também. Reis entravam, reis saíam, reis chegavam, era uma mudança muito grande. Então teve reis aqui que nesse contexto de Josias a Zedequias que governaram 3 meses. Aí imagina, o povo estava numa incerteza. E aí ele segue falando no versículo 4, ele fala assim, ó: então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Aqui Deus está falando sobre o chamado de Jeremias, mas no versículo 1, ele deixa bem claro o que ele estava buscando da sua vida, o que ele estava fazendo, quais eram os seus planos, quais eram os seus projetos. Deus abençoe o pessoal que está entrando, a irmã Adriana Vargas, a Ju, o irmão Jackson, que Deus venha abençoar a vida de vocês, a irmã Fabi. Quando ele fala palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, ele deixa bem claro o que ele estava fazendo da vida dele. Ele estava se dedicando ao ministério sacerdotal. Quando Deus usa Josué para conduzir o povo, né, para a terra prometida e tal, uma das cidades que foram designadas para os levitas e sacerdotes foi Anatote. Então a gente percebe ali que ali se tornou um centro muito grande pela proximidade que tinha de Jerusalém, aproximadamente em torno de 3 a 5 quilômetros mais ou menos. Então era fácil para o sacerdote ir a Jerusalém, ministrar, cumprir seus ofícios e voltar. Então Anatote se tornou uma cidade de sacerdotes. Eu creio que lá havia uma escola bíblica, alguma coisa, né, que o pessoal se organizava, porque o templo, a adoração, os sacrifícios, tudo eram feitos em Jerusalém, dentro do território de Judá. Mas eles estavam ali ligados a um ofício sacerdotal. Por quê? A família de Jeremias era uma família de sacerdotes
Então, automaticamente, ele também ficaria no lugar do pai, cumprindo o ofício na casa do Senhor, como sacerdote, como levita, auxiliando nos trabalhos do templo. E isso não começava numa fase adulta, começava desde menino, desde cedo, desde criança. Porque o judeu, ele ensina os seus filhos dentro das regras da Torá, da Bíblia, é desde pequeno. Essa foi uma das ordenanças que o Senhor deu a Moisés lá. Que os pais sentassem com seus filhos e contassem todas as coisas que Deus havia feito durante o processo, desde lá do tempo de Abraão, Isaac e Jacó, da saída do Egito, tudo, que era para eles relembrarem, reviverem e não esquecerem, que era para ser passado de geração a geração. Então os preceitos do Senhor eram muito praticados dentro da cultura judaica. Então as crianças já começavam desde cedo a estudar a Bíblia, a conhecer a palavra. Por quê? Porque eles tinham um ofício, eles tinham uma fé, eles tinham que saber, tinha muita lei, muito procedimento, muitos cerimoniais, então eles precisavam saber tudo aquilo ali. Bom, Jeremias estava se criando nesse contexto de estudar, de se dedicar ao ofício sacerdotal, quando Deus se revela para ele, mudando totalmente os planos de Jeremias. E aí a gente percebe aqui o primeiro ponto. Tu passa uma vida inteira te dedicando para algo e imaginando e projetando na tua mente o dia que tu vai começar a exercer aquilo ali. Eu estou me dedicando para ser pregador da palavra, eu vou pregar a palavra, eu estou fazendo curso, eu estou estudando a Bíblia, estou lendo livros, eu estou me especializando, estou conhecendo, estou me aprofundando no conhecimento bíblico porque eu quero ser um pregador da palavra. Mas ao mesmo tempo vai ter alguém que está lá com o seu rádio ligado, né, com o seu playback, ensaiando, cantando louvor, porque eu quero cantar, eu quero ser um levita, eu quero ser alguém que adora o Senhor, e vai haver dedicação naquilo ali. Vai ter outros que vão estar ministrando, coreografia, enfim, e vão se dedicar para aquilo que foram chamados. Só que Jeremias aqui, ele está dedicando toda a vida dele para um ofício, para ser um sacerdote, para seguir os passos do pai dele. A gente vê isso muito, né? O pai foi juiz, o filho é advogado, todo mundo segue aquela mesma carreira. Existe ainda famílias que prezam por isso, né? E Jeremias também estava vivendo essa cultura aí. Só que aí Deus se revela para ele e fala: Jeremias, antes que tu se formasse no ventre, eu te conheci. Antes que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E aí entra o primeiro ponto. O chamado e o propósito de Deus na nossa vida, ele não é na terra, ele começa na eternidade. Porque Deus está falando aqui antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, ou seja, antes que os teus pais tivessem uma relação, antes que um óvulo fosse fecundado por um espermatozoide, eu já te conhecia. Então nós estamos lá na eternidade. O projeto de Deus na nossa vida, ele começa antes da nossa existência. E não dá para fugir daquilo que Deus nos chamou. Existem muitos Jonas que fogem do chamado de Deus e, enfim, você não é obrigado a cumprir o chamado, mas há um preço a ser pago. A gente sabe, Jonas foi lá parar no meio do peixe, depois o peixe cuspiu ele na praia, ele orou, se arrependeu, ficou 3 dias lá no ventre do peixe, e aí virou e mexeu, ele teve que fazer o que Deus havia determinado para a vida dele. Porque quando Deus chama, a Bíblia fala, muitos são chamados e poucos são escolhidos. É uma coisa, mas quando Deus escolhe é diferente. O escolhido, ele foi designado para uma missão e ele vai cumprir essa missão. E aqui Jeremias estava estudando para ser um sacerdote, mas aí Deus chama e fala assim: antes que tu te formasse, no ventre da tua mãe já te conhecia, desde a eternidade, Jeremias, eu já sei quem tu é. O teu nome é O Senhor Estabelece, é isso que significa o nome de Jeremias. O Senhor Estabelece, já é um nome muito forte, porque não é o homem que deu, não é Jeová é forte, Jeová é o Senhor, não, é o Senhor Estabelece. Então Deus já está falando que através da vida de Jeremias, ele iria estabelecer um propósito, porque ninguém nasce por nascer, todos nós nascemos por um propósito. Nós não somos um fruto do acaso, um fruto do descuido dos nossos pais, não. A gente não é um erro, não. Nós somos um propósito. Toda pessoa tem um propósito na Terra. Deus não deixa ninguém nascer sem um propósito. Às vezes tem pessoas que a gente tem dificuldade para entender qual é o propósito de vida. Eu já me perguntei muitas vezes, às vezes, por pessoas que às vezes nascem com algumas dificuldades físicas, motoras, mentais. E eu já me perguntei muitas vezes para Deus, por que muitas vezes Deus permite que isso aconteça? Eu não obtive nenhuma resposta a não ser para que a gente, através da dificuldade do outro, aprenda a ser mais humano. Porque olhando para as dificuldades de uma pessoa, é que a gente aprende a desenvolver o amor ao próximo, entendeu?
esse nosso lado de compaixão. Então tem muita coisa que Deus trabalha. Se tu parar para analisar, Deus vai falar contigo também. Comigo Deus falou dessa forma. Aí o Senhor segue falando para ele: e antes que tu saísse do útero, antes que tu nascesse lá, depois de formado, eu já tinha te santificado. Então, antes de tu ser gerado, eu já te conhecia. E antes de tu nascer, eu já tinha te santificado. Tudo começou na eternidade, antes que tu existisse. Antes sequer que a tua mãe pensasse que tu ia nascer, eu já havia te separado e designado o propósito que eu tenho na tua vida. E aí ele fala: e te ordenei, te consagrei, te separei, te estabeleci como um profeta para as nações. Aí agora, dorme com esse barulho. Tu te dedicar a vida inteira para um ofício, e eu creio que quando Deus falou com Jeremias, ele tinha que estar envolvido em alguma coisa no templo, em algum ofício sacerdotal, em algum momento de oração, em algum lugar assim específico ele devia estar. Porque essa era a vida dele. Ele estava sendo treinado para isso, E aí agora Deus chega e fala, começa a falar com ele, e eu creio que no coração de Jeremias, ele ficou pensando: bom, desde pequeno que eu me dedico para o ofício sacerdotal, Deus vai confirmar meu ministério. Antes mesmo de eu começar a exercer o ofício de sacerdote, Deus já está confirmando, Deus vai falar. E aí o Senhor fala: e as nações eu te dei como um profeta. Eu creio que aquilo foi um baque em Jeremias, foi um choque. Por quê? Porque ele estava dedicando a vida inteira para ser um sacerdote, e agora Deus fala: não, Jeremias, você não vai ser um sacerdote, porque eu te escolhi antes que tu nascesse para ser um profeta. E muitas vezes na nossa vida, Deus ele vai mudar os nossos planos. Ele vai mudar a nossa rotina, ele vai mudar aquilo que nós projetamos e estabelecemos para a nossa vida. Porque quando nós estamos vivendo um chamado, um propósito, que nós somos escolhidos, nós já não temos aquela função de dizer: vou para cá, vou para a direita, vou para a esquerda. Em algum momento desses você pode fugir, mas Deus vai te encontrar e tu vai ter que voltar a cumprir aquele teu chamado, porque tu foi escolhido para aquilo ali, da mesma forma que Jeremias foi. E aí quando ele ouve a palavra do Senhor que ele ia ser um profeta, ele pergunta: mas Senhor, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Tem algumas traduções que falam: eu não sei falar, eu sou uma criança. O que ele está falando? Ele estava se referindo também a, quem sabe, a sua pouca idade, por ser jovem, mas também a talvez a falta de oratória, de saber se comunicar, porque o profeta é diferente do sacerdote, gente. O sacerdote todo mundo quer ser, porque o sacerdote tem honra, o sacerdote tem destaque, o sacerdote tem gente na volta, tem gente bajulando, tem aquele aspecto de: eu sou santo, né? Tô na minha volta, fulano, sacerdote. Tinha honra, mas o profeta não. O profeta em nenhum momento ele tem honra, principalmente nesse período aqui, que Jeremias a profetizar, que é um período totalmente corrupto, complicado. Gente, foi muito complicado o Jeremias profetizar aqui. E Jesus mesmo disse que o profeta não tem honra na sua pátria. Então assim, nenhum profeta até hoje eu vi com honra. Não existe profeta com honra. Elias falou a verdade, tudo que Deus mandou ele falar para Acabe. Foi perseguido, teve que se esconder em caverna, foi sustentado por corvo, foi parar na casa de uma viúva, entrou numa caverna, pediu para Deus só morrer porque estava cansado. Que honra teve na vida de Elias? Nenhuma. Mas ele estava cumprindo o seu chamado. Olha para João Batista. Vamos fazer uma comparação. Um do Velho Testamento e um do Novo. João Batista, ele foi chamado com um único propósito: abrir o caminho, preparar o caminho para Jesus chegar. Só isso. E ele fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. É isso que ele fala. E quando ele está pregando, ele está dizendo: olha, eu estou batizando vocês para vocês se arrependerem, mas depois de mim vai vir um, do qual eu não sou digno de desatar nem as correias das suas sandálias, e esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele deixou bem claro que ele não era o Messias, que ele não era o Cristo, ele era só uma voz que pregava. Ou seja, eu sou só um profeta, estou passando por aqui, estou falando a palavra, estou dizendo: se arrependei, chamou todo mundo de raça de víbora, de gente peçonhenta, maligna, venenosa. Essa foi a pregação de João Batista.
Vocês já viram um profeta com palavra mansa, amaciando o povo? Não. A gente vai ver no contexto histórico da Bíblia aqui vários profetas que profetizaram bênção, sim. Tem profecia de bênção. Mas 90% desses profetas declararam juízo. Palavras que as pessoas não estavam querendo ouvir. Por quê? Porque hoje a gente está vivendo numa época que as pessoas querem o seu ego massageado, mas não querem ouvir a verdade da palavra de Deus. E alguém tem que se levantar para pregar a verdade da palavra de Deus. Alguém tem que ter essa coragem de colocar o dedo na cara de muita gente e falar o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que Deus condena, o que Deus abomina. Existe ainda um povo que ainda prega a palavra de Deus na sua verdade como ela é. Mas existem muitos que já se venderam para o sistema sacerdotal. Lembra que eu falei que Anatote tinha sacerdote? Mas o lugar do sacerdote era Jerusalém? Como é que Anatote tinha sacerdote? Por quê? Porque as coisas estavam corrompidas, gente. Nesse mundo, nesse contexto aqui, nessa época que Jeremias estava vivendo, as coisas já estavam indo de mal a pior, já tinha colapso até dentro do sistema religioso. Aonde Deus tinha que falar, já não tinha mais ninguém ouvindo Deus. Tanto que Deus teve que levantar Jeremias, que era um jovem, uma criança, como ele fala, de pouca idade, porque ninguém estava mais ouvindo a voz do Senhor. Hoje as pessoas estão ouvindo a voz do seu ego, a voz até do próprio inimigo, mas não estão ouvindo a voz de Deus. Ouvem a voz dos homens, mas não ouvem a voz de Deus. E Deus não fala a não ser no outro lugar. Aqui, ó. A palavra de Deus é a maior profecia que existe. Existem pessoas, eu não sou contra a profecia, pelo contrário. Mas, hoje a gente está vivendo num tempo de corrupção espiritual muito grande. E essa palavra de Jeremias, essa é uma palavra que eu quero estender para outras lives, para vocês poderem entender. A gente está vivendo sim num tempo de corrupção religiosa muito grande, porque as pessoas estão invertendo, confundindo o que é profecia com profetada. As pessoas não sabem mais liberar uma bênção sobre a vida de alguém sem usar o nome de Deus. O Senhor manda te falar, eis que falo eu, o Senhor dos exércitos. Para que falar isso se Deus não está falando nada? O apóstolo Paulo disse assim, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aquilo que eu conheço eu não tenho que profetizar. Profecia não é o que eu conheço, é aquilo que eu desconheço. É aquilo que está encoberto dos meus olhos, do meu conhecimento humano. É aquilo que só Deus sabe, que está intrínseco lá dentro da nossa alma, escondido dentro da nossa alma. Isso é profecia. Profecia não fala de passado nem de presente, ela fala de futuro. Ela fala de coisas que vão acontecer. Só que as pessoas acham, que chegam e falam, eis que eu tenho visto a tua luta e te darei vitória. Isso não é profecia, gente, isso é profetada. Quem é que hoje não está vivendo um problema na sua vida? Quem é que não tem luta hoje? Se nós pegarmos uma igreja com 500 mil membros e falar assim, ó, tem alguém aqui que não esteja lutando? Não vai levantar a mão, porque todo mundo tem luta. Então isso não é profecia. Profecia é aquilo que o profeta não conhece, é aquilo que só Deus sabe. E quando Jeremias está profetizando aqui, que ele começa a falar, um dos primeiros obstáculos que ele encontra é um profeta, um falso profeta que profetizava muito. E esse falso profeta, ele vai fazer da vida de Jeremias um inferno, gente. Ele vai causar muito problema na vida de Jeremias. Por quê? Porque Jeremias estava profetizando aquilo que eles estavam falando uma coisa e Jeremias estava profetizando outra. Eles profetizavam paz enquanto Jeremias profetizava guerra. Vai vir o exílio, vai chegar o cativeiro, vocês vão ser vendidos como escravo, as coisas não vão ficar legais. Mas tinha alguém que dizia, aqui ó, lá no capítulo 14 e no versículo 13, Deus começa a falar, ó, então eu disse, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, vós não vereis espada, nem tereis fome, porém eu vos garantirei a paz nesse lugar. Essa era a profecia que os profetas estavam profetizando, os falsos profetas. Então disse-me o Senhor, olha só,
Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações e coisas que não existem, e o engano dos seus corações. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha enviado. Contudo dizem, olha a profecia, espada e fome não haverá nessa terra. Pela espada e fome serão esses profetas consumidos. Depois você lê todo esse texto para você ver. Deus estava usando a boca de Jeremias para dizer, vai vir guerra, vai vir espada, vai vir fome. Por quê? Quando vem invasão militar num país, o que é a primeira coisa que acontece? Morte. A fome começa a imperar, falta remédio, falta tudo. Então Deus estava falando, vai vir a espada, porque naquela época a guerra era diferente, vai ter gente morta à espada, vai ter gente que vai morrer de fome, tem gente que vai morrer de doença, de peste, porque vai ter tanto cadáver que não vai dar para enterrar, que vai contaminar, vai ter doença, vai ter tudo. Essa era a profecia de Jeremias. Era o que Deus estava mandando ele profetizar. Porque o Senhor diz lá no capítulo 1, ó, no versículo 5, não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo que eu ordenar falarás. E aí ele fala, não tenha medo da sua face, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu sua mão, tocou a minha boca e disse, observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua boca. Deus, quando chama Jeremias, toca na boca dele, santifica a boca dele e fala, as minhas palavras agora estão na tua boca. Não diga que tu não sabe falar, porque a partir de agora não falas tu, mas falo eu através de ti. As minhas palavras estão na tua boca, Jeremias. E ele está profetizando, está falando, Deus está dizendo, vai ter guerra, vai ter espada, vai ter fome e vai ter destruição. Mas tinha alguém que falava o contrário. E o Senhor disse o que? Eu não chamei esses profetas, eles não falam por mim, porque eu não mandei ninguém profetizar a não ser Jeremias. Vão se levantar contra Jeremias, vão colocar ele no cepo, vão jogar ele dentro de um poço cheio de lama. Era um profeta chamado Ananias. Lá no capítulo 28, você vai ver falar sobre ele. Ele incomodou tanto o ministério de Jeremias, esse Ananias e a turma dele. Por quê? Porque eles profetizavam coisas que o rei queria ouvir. E tem muita gente hoje por aí pregando o que o povo quer ouvir. Mas é Deus que está mandando pregar. Aí é tão bom se eu chegasse aqui nessa live e falasse, ai, porque Deus vai te abençoar, vai te dar vitória, vai abrir portas, tu vai prosperar, Deus vai te dar carro, te dar casa, te dar isso, te dar aquilo, papapá. Meu Deus, ia ter milhões de gente nessa live. Iam compartilhar essa live que certo ia alcançar lá nos Estados Unidos. Mas por que não vai tão longe assim? Porque Deus não me chamou para ser sacerdote, Deus me chamou para ser profeta e eu preciso falar a verdade. E eu sei que a verdade incomoda muita gente, mas esse foi o ministério que Deus me deu e eu não posso abrir mão dele. Um determinado tempo na minha vida eu tentei ser sacerdote, eu fiz de tudo para ser sacerdote. E eu me estabaquei e o tombo foi feio. Mas quando Deus me deu a oportunidade de eu me levantar e me restaurar, eu disse, Senhor, só vou falar o que tu mandar, eu como tu quer, do jeito que tu quer. Não pensa vocês que as coisas que eu prego agradam o meu coração, porque não agrada nem um pouquinho. Mas eu sei o que Deus quer de mim. E eu preciso cumprir essa missão. Eu não posso recuar. Quando eu olho muito, por exemplo, de Elias e eu me comparo muito com Elias, porque o ministério de profeta é um ministério solitário. Se tu analisar aqui a vida de Jeremias, Jeremias não casou, Jeremias não teve filho, Jeremias não teve família, até a própria família dele, que eram sacerdotes de Anatote, tentaram matar Jeremias. Gente, tá entendendo? Um chamado que causou até uma instabilidade dentro do núcleo familiar, revoltou a família. O que é isso? Tu vai ser profeta, tu vai envergonhar a nossa família, porque profeta não tem honra, não tem nada de bonito em ser profeta. Profeta só fala coisa que desagrada todo mundo, que só arruma inimigo. Tu tem que ter sacerdote, Jeremias. Para com essa história de ser profeta. Ou vocês acham que a família dele não fez isso? Fez, gente.
Só que Jeremias não recuou, ele entendeu o chamado de Deus. Deus me chamou para ser um profeta, profeta serei. E ele vai falar no capítulo 27, se eu não me engano, ele vai dizer, Senhor, eu tenho me tornado, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, eu tenho me tornado uma canção e um opróbrio, uma canção tipo de chacota, de riso na boca dele, Senhor. Porque eu não aguento mais, Senhor. Eu tô tão cansado, Jesus. Ele começa a falar ali. Eu vou ver se eu acho aqui, se eu não achar, vocês me perdoem, porque a minha cabeça não é um computador. Tá? Mas eu sei que tem aqui. Depois, se eu achar qualquer coisa, eu até posto lá no Face pra vocês, tá? Porque eu creio que eu não vou achar, porque eu tô com uma Bíblia nova aqui. E essa minha Bíblia nova não tá muito marcada, tá? Mas ele vai falar bem assim, ó. Ah, Senhor, eu tenho me tornado uma canção de opróbrio, de escárnio na boca de todos, e eu não quero mais profetizar, eu tô cansado disso. E ele vai tentar fechar a boca dele para não profetizar, só que ele vai dizer, só que eu tô cansado de conter e não consigo, porque é como um fogo que queima dentro dos meus ossos e eu preciso falar. Então a pessoa, quando ela tem um chamado de Deus, ela sente o chamado que queima aqui dentro do coração, arde aqui dentro do coração, e tu não consegue deixar de cumprir o teu propósito, o teu chamado. Então, nessa tarde, o que é a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui? Não se deixe corromper por qualquer sistema que esteja corrompido. Vá para a palavra, procura conhecimento bíblico. Não tá na Bíblia, não faz, não tá na Bíblia, não cumpre. Primeira coisa, Bíblia. Bíblia. Ah, mas eu vi lá um fulano que falou na internet, mas eu vi que tem... Esquece, deleta isso, gente. Bíblia. Tem pastores muito abençoados na internet? Tem muita gente abençoada. Mas também tem muita gente aí que tá para enganar o povo. Então toma cuidado. Vai para a Bíblia, porque se você conhecer a Bíblia, você consegue discernir quem é o joio e quem é o trigo. Primeira coisa, não se deixe corromper por nenhum sistema religioso corrompido, por ninguém que se aproxima de ti corrompido, porque a gente tá cercado de pessoas com mentalidade totalmente fora da Bíblia. Então assim, ó, não se deixe corromper. Olha para a palavra. Não tá na palavra, não cumpra. Não faça. Segundo, Deus manda falar para pessoas aqui, Deus está mudando planos de alguém. Porque Jeremias estava se dedicando para o ofício sacerdotal, Deus chama para profeta. Talvez você está tão focado em algo e Deus está falando assim, vou mudar os teus planos, vou mudar os teus objetivos. Tu quer ser sacerdote? Eu vou te fazer um profeta. Então toma muito cuidado com o teu plano, começa a analisar, será que aquilo que tu está projetando tão forte dentro do teu coração realmente é o teu chamado? Realmente é o que Deus quer de ti? Busca discernimento, busca direção, porque Deus pode te levar para um sentido oposto do que tu tem planejado. Mas não te preocupa. Vai se levantar familiares contra, a família de Jeremias lutou contra ele. Vai se levantar falso profeta dizendo que tu tá falando mentira, que eu sou o profeta e tu não é. Vai ter calúnia, vai ter injúria, vai ter difamação. Vai ter gente te perseguindo, mas a palavra que sair da tua boca, que foi colocada por Deus, essa vai se cumprir e não vai cair por terra. Porque quando tu tá vivendo o teu chamado, o teu propósito e agradando a Deus, tu vai incomodar o inferno. Se tem luta, tem dificuldade, tem problema, então tu tá no lugar certo, tu tá no caminho certo. Agora, se a tua vida tá assim, ó, que nem água de poço, paradinha, numa paz total, aí começa a vigiar porque alguma coisa tá errada. Porque quando tu tá agradando a Deus, logo tu tá arrumando inimigos espirituais. Então assim, se a luta tá chegando pro teu lado, tu tá orando, tá jejuando, tá buscando e tá vindo luta, quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, mais luta vem. É porque tu tá no centro da vontade de Deus e o inferno começa a se agitar para tentar te paralisar. Então não para. Tá ficando difícil, tá ficando complicado, ora, chora, busca ajuda de alguém que seja da tua confiança, eu tô precisando de ajuda, manda mensagem, nós vamos orar, nós vamos jejuar, mas não para. Não desiste porque tu tá no caminho certo. Tá agradando a Deus, logo o inimigo vai se levantar. Mas permaneça no centro da vontade do Senhor. Jeremias viu tudo isso. E aí o Senhor falou através da boca dele, Jeremias, não cala a tua boca, fala tudo que eu te mandar falar. Porque esses profetas, esse Ananias e outros que estão por aí, estão profetizando e bastante. Mas eu não mandei eles profetizar. Eu não falei nada para eles profetizar. Eles estão profetizando deles. Agora eu volto aqui para o contexto da profecia. Profecia é bíblica? É. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 12 que Deus chamou, deu vários dons e tem ali dons de profecia, dom de discernimento de espírito, tá tudo na Bíblia. É tudo bíblico, dons espirituais, são 9 dons. Porém,
existe uma coisa que Paulo falou. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que eu conheço, eu não posso e não devo profetizar. Porque eu já conheço. Então, se tem uma pessoa perto da minha vida, que era o que esses profetas falsos aqui estavam fazendo. O que eles queriam? Eles queriam ganhar a graça do rei. Eles queriam benefícios do rei. Então, vamos profetizar algo que seja agradável ao rei. Não, fica tranquilo, rei, descansa o teu coração. Não vai ter guerra, não vai ter morte, não vai ter espada, não vai ter fome. Vai ser bênção, é paz, é tempo de vitória, é tempo de recomeço, porque o reino vai ser próspero. Profetizavam coisas agradáveis aos ouvidos do rei para ter benefícios. Tem muita gente profetizando coisa agradável para se beneficiar também. Mas, vamos lá. O que é uma profecia de verdade? É aquilo que sai da boca de Deus para a boca do profeta. É aquilo que o profeta desconhece, é aquilo que só tu e Deus sabe. Tá? O que é liberar uma benção sobre a vida de alguém? Aqui entra o que o Paulo disse. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Aquilo que eu não conheço é profecia. Aquilo que eu conheço, eu posso abençoar. Vamos dizer que tem uma pessoa que eu sei que está passando... Vamos falar uma coisa aqui, falando sobre uma pessoa que está enfrentando um divórcio, tá? Então, é uma coisa muito complicada, muito difícil. Quem já passou por um divórcio sabe como é, tá? Então, tu tá na igreja ali, tu sabe que aquele irmão ou aquela irmã tá passando por um processo de divórcio, que é um momento difícil. Tu não vai chegar lá e dizer pra ela, Deus está falando, é esse meu servo que eu falo. Não, tu já conhece. Então, tu não profetiza. Mas tu pode abençoar. Tu pode colocar tua mão sobre aquela pessoa e dizer, em nome de Jesus eu te abençoo com paz, com alegria, que Deus venha restaurar a tua vida, que o Senhor venha trazer momentos felizes pra ti, que tu venha passar por as lutas com graça, que Deus venha te fortalecer, que o Senhor venha te renovar. E eu libero uma bênção sobre a tua vida. Isso é liberar bênção. Que a tua vida sentimental seja restaurada. Isso é bênção. Porque eu conheço o problema da pessoa. E eu tenho todo o direito de liberar uma bênção. Porque quando eu estou abençoando alguém, logo eu também estou sendo abençoado. E o Senhor nos chamou para abençoar. Então isso é bíblico. É bonito isso. Mas é bênção. Eu não vou chegar lá e dizer, Deus manda te dizer que vai restaurar isso. Mas Deus não mandou. Foi o meu coração que sentiu. Entendeu? E aí as pessoas confundem. Não sabem liberar uma bênção, chegam lá e largam uma profetada. Aí aquela pessoa se apega àquela palavra, achando que Deus falou, e aquilo não se cumpre, e a pessoa se frustra e pode até mesmo acabar se afastando da casa de Deus, porque aquela profecia nunca se cumpriu, porque Deus nunca falou, quem falou foi o profeta. Coisas que estavam no coração dele, que Deus não havia determinado. Então era o que esse Ananias e toda a corja dele estava fazendo. Então era um conflito entre o que Jeremias falava e o que Ananias falava. Aí Jeremias foi perseguido, foi caluniado, foi amarrado no cepo, foi jogado num poço cheio de lama. Mas em todos esses lugares por onde Jeremias passou, Deus estava com ele. Porque o Senhor fala ali, ó, não tenha medo diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Lá no capítulo 1, no versículo 8. Deus já havia falado tudo para Jeremias o que ia acontecer. Que o ministério dele não ia ser um ministério fácil. E ele ia profetizar para nações. Se você parar para analisar o livro do profeta Jeremias, ele vai profetizar para Judá, ele vai profetizar para o povo dele, mas ele também vai liberar palavras e sentenças contra nações. Porque Deus, ele começa a falar, deixa eu ver se eu acho aqui. Depois você pega a sua Bíblia em casa, quem tem Bíblia, dá uma olhadinha para você ver, tá? Que você vai entender o que Jeremias... Eu até te faço um desafio aí, para você estudar o livro de Jeremias. É um livro bem grande, tá? Mas vale a pena você estudar. Ele vai começar a profetizar palavras, ele profetiza contra o reinado de Amon, ele profetiza contra o Egito, tem várias nações ali que ele começa a liberar palavras, mas tudo determinado por Deus, sentenças, né, que o Senhor havia designado ali para o povo. Então, ele foi um profeta das nações por isso, porque ele não profetizou somente para Jerusalém, tá? Mas ele profetiza também contra outras nações, como no capítulo 43, ó, ele vai falar sobre a ida dele para o Egito, depois no 46 ele prega sobre o julgamento do Egito, do que Deus iria fazer contra os egípcios, contra os filisteus, no capítulo 47, capítulo 48 ele vai falar contra Moabe,
contra Amon no capítulo 49 e Edom também. Então assim, ó, tem várias nações ali que ele vai profetizar. Por isso que o Senhor fala, te dei como profeta as nações. Não era só para o povo dele, mas era para as nações. Se ele fosse sacerdote, ele ia ficar dentro das 4 paredes, cumprindo com seu ofício de sacerdote e indo para casa. E só o povo dele ia conhecer ele. Mas, como sacerdote das nações, todo mundo iria conhecer quem foi Jeremias. Tanto que a história dele nos alcançou e hoje nós estamos aqui falando sobre ele. O nome dele se perpetuou ao longo dos anos e da história, dentro do contexto bíblico, como alguém que obedeceu a Deus, desafiou reis, desafiou família, foi perseguido, foi caluniado, mas não deixou de pregar, não deixou de falar. A Jeremias foi dado um apelido, vou dizer assim, que é o profeta das lágrimas ou o profeta chorão. Por quê? Porque depois que ele conclui o livro de Jeremias, ali tem Lamentações de Jeremias, que é um livrinho pequeno. E ali ele vai abrir o coração dele. Então por isso que chamam ele de profeta das lágrimas ou profeta chorão. Porque ali ele vai contar tudo o que ele viveu, porque ele profetizou e viveu tudo isso junto com o povo. Ele viu o cativeiro, ele viu a espada, ele viu a morte, ele viu a fome, ele viu tudo. Ele profetizou, o povo não ouviu, mas tudo que ele profetizou se cumpriu e ele passou, viveu junto àquele cenário de dor, de destruição, de morte, junto com o povo. Ele viu crianças morrerem de fome, ele viu mães matarem e comerem seus próprios filhos porque o canibalismo foi praticado. Então ele viu tanta coisa ruim, mas ele também viu Deus liberando palavras de sentença, de juízo contra as nações que fizeram tanto mal para o povo dele. Então não foi só coisas ruins que ele profetizou, ele também profetizou coisas boas. E uma das coisas boas que Jeremias profetizou foi que o povo ia ser levado para o cativeiro. Mas isso é bom, pastora? É bom. Porque Deus tinha um plano com a ida do povo para o cativeiro. E Jeremias estava profetizando algo porque Deus mandou falar que se o povo se rendesse e se humilhasse e fosse com Nabucodonosor para a Babilônia, eles iam viver bem. E o Senhor vai falar que aqueles que foram levados para a Babilônia, ele vai mandar uma carta para lá, para os exilados, e ele vai dizer, plantem vinhas, construam casas, orem pelo bem da nação que vocês vão estar, porque Deus vai abençoar vocês grandemente aí, e vocês vão viver em paz, até que vocês possam voltar para sua terra. Então assim, o plano de Deus em levar o povo para o cativeiro não era para tirar da sua terra simplesmente por tirar, era para fazer uma limpeza. Porque aqueles que ficaram de mal, foram mortos, enfim. Quando o povo volta para reconstruir, já volta um povo com uma mentalidade totalmente diferente para aquele lugar, entendeu? Então havia um propósito de Deus e aqueles que foram para a Babilônia viveram em paz, viveram com abundância, viveram com toda a sorte de bênção. Deus tirou os seus escolhidos do meio de toda aquela catástrofe que estava acontecendo ali. Então Deus ele tem um cuidado da nossa vida, da nossa alma, mas ele também nos chamou para nos posicionarmos. A gente não pode ser Maria vai com as outras, a gente não pode acompanhar as massas, a gente tem que ter um posicionamento. E eu vou fazer aqui um adendo a essa palavra, lembrando de Elias de novo. Elias vai profetizar um cenário bem parecido com o de Jeremias. O povo todo corrompido, Acabe havia se casado com Jezabel, que era sacerdotisa de Baal e Azerá, e ela vai trazer essa cultura para dentro de Israel, e isso vai ser muito forte, entendeu? Lá dentro. E o povo vai se corromper. E Elias vai profetizar, vai falar, vai se levantar contra, porque ele foi estabelecido por Deus para profetizar, para honrar o nome de Deus no meio da nação que estava corrompida. Ele vai ser perseguido, mas quando ele vai para a caverna, que ele acha que era só ele, que todo mundo já tinha morrido, ou que quem estava vivo já tinha se dobrado diante de Baal, o Senhor fala para ele, Elias, tem 7.000 ainda, que não se dobraram diante de Baal, não se ajoelharam, que não beijaram Baal, que não se renderam, ainda tem 7.000 pessoas que são fiéis a mim, Elias. Vai, porque ainda tem um propósito contigo. E ele vai sair dali, ele vai ungir reis, ele vai ungir sacerdote, outro profeta para ficar no lugar dele. Então o ministério dele não tinha terminado ali e ele não estava sozinho, ainda tinham pessoas que estavam firmes nessa batalha. E eu quero falar algo hoje aqui para você, que é cristão, que é servo de Deus, que está me ouvindo.
Nós estamos sim vivendo num tempo de corrupção moral, espiritual, mas Deus nos chamou para sermos como Elias e como Jeremias, de assumirmos um posicionamento e não recuarmos diante do chamado de Deus. Porque nós estamos numa guerra espiritual, Deus nos chamou para uma batalha. E como eu vou recuar se o Espírito de Deus, se Jesus conta comigo? Quando nós nos batizamos, o apóstolo Paulo diz, nós nos alistamos para um exército. E o Senhor nos deu o armamento, Efésios 6:10, nós estamos revestidos de couraça, de espada, de escudo, de capacete, de calçado. Deus nos deu as armas e nós não podemos recuar. Nós temos que levantar a bandeira do Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de falar a verdade, de nos levantar contra o pecado, contra a corrupção moral e espiritual, sim, porque foi para isso que Deus nos chamou. Mas se nós recuarmos, o diabo e seu exército vai ganhar terreno para destruir vidas, para matar, para roubar, para destruir, porque foi para isso que o ladrão foi chamado e é isso que ele faz. Mas Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e tenham com abundância. Então aonde tem morte, eu preciso levar a vida. O apóstolo Paulo disse, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas como eles vão conhecer a verdade se não tem quem pregue? Nós precisamos pregar. Paulo disse, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós precisamos pregar, nós precisamos nos posicionar e falar que Jesus salva, cura, liberta e transforma, mas que só tem dois caminhos, ou é céu ou é inferno. Nós precisamos assumir a nossa postura de cristãos e não nos corromper com esse mundo. Mas precisamos nos renovar, transformar a nossa mente, como Paulo disse em Romanos 12 lá, renovar a nossa mente, não vos conformeis com este mundo, não se conforme com esse mundo de pecado, meu irmão. Não se conforme, não se renda, não mude a sua pregação, não mude o seu jeito de falar, fale a verdade da palavra de Deus, pregue com ousadia a palavra do Senhor, não passe a mão em cima de ninguém. Se Deus está te mandando pregar, pregue como Deus manda você pregar. Se Deus manda você advertir, advirta, deixa Deus usar a tua boca. Mas não te renda, não te trave, não pare, não volta atrás no teu chamado, no teu propósito. Se tem alguém que está ofendido com a tua pregação, continua pregando, porque você não está pregando o que o homem quer, mas você está fazendo a vontade de Deus. Ou você acha que as pessoas amam ouvir eu pregar? Claro que não, gente. Por quê? Porque Deus não me chamou para passar a mão em cima de ninguém, Deus me chamou para pregar a verdade do Evangelho. E é isso que eu disse pro Senhor, até o fim, pode contar comigo. Eu vou até o fim, nem que eu vá de arrasto, ferida, sangrando, arrebentada, mas eu vou, Senhor. Porque o Senhor me chamou e eu sei de onde Ele me tirou. E eu não posso abrir mão do meu chamado. Da mesma forma eu te digo nessa tarde, não abra mão do seu chamado. Se Deus está mandando você falar, fale. Se Deus está mandando você pregar, pregue. Se Deus está mandando você cantar, cante. Se Deus está mandando você orar, ore. Se Deus está mandando você evangelizar, evangelize. Faça o que o Espírito Santo de Deus está te ordenando a fazer. Mas lembre-se que a verdade da palavra de Deus domina os seus lábios e a sua boca sempre. Não se renda. Não se renda. Mas pregue a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Talvez hoje, nessa tarde, Deus está mudando os teus planos, Jeremias. Tu se dedicou tanto para ser o sacerdote, mas Deus está te chamando para profetizar. Para abrir a boca e falar exatamente aquilo que sai da boca de Deus para a tua boca, para o coração daqueles que vão ouvir aquilo que tu tens para falar. Então não te acovarda, ainda que a tua família se levante contra ti. Ele sofreu contradição dentro da casa dele, porque ele assumiu o seu ministério. Talvez alguém tenha dizendo pra ti, mas o teu jeito de pregar incomoda, o teu jeito de cantar não tá legal não, acho que não é bem assim. Hein, mas tu podia fazer de outro jeito, porque isso aqui não tá ficando bom. Como é que Deus te chamou pra fazer? O que Deus te chamou pra ser? Te chamou para ser sacerdote ou profeta?
Se Deus te chamou para ser profeta, é do jeito que Deus quer, não é do jeito que tu quer, nem do jeito que a tua família quer, nem do jeito que quem está sentado no banco te ouvindo quer. É do jeito que o Senhor quer. E isso vai desagradar muita gente, vai. Mas se Deus te chamou para ser desse jeito, seja desse jeito. Não mude o seu jeito de pregar. A pregação de João Batista foi o quê? Raça de víboras, arrependei-vos. Imagina hoje se a gente começasse a pregar assim, chamar todo mundo de raça de víbora, de peçonhento, de venenoso. As pessoas iam ficar enlouquecidas, não iam ficar enlouquecidas? Talvez muita gente ficou enlouquecida com João Batista, mas muitos se batizaram, porque entenderam a pregação. Tá entendendo? Por quê? Porque só João Batista tinha coragem para falar aquilo ali, gente, ninguém mais tinha. Então Deus sempre tem que levantar um corajoso, e esse corajoso às vezes é meio louco. Porque a Bíblia fala que a roupa de João Batista era pele de animal, e ele comia mel silvestre e gafanhoto. E esse gafanhoto tem uma divergência, porque pode ser o gafanhoto bicho mesmo, ou pode ser um fruto de uma árvore que dava muito lá em Israel, que parecia um gafanhoto, que era tipo de uma vagem comprida, assim, que parecia um gafanhoto. Mas ele comia comida simples. Vivia pelo deserto, né, para os lugares solitários, orando, buscando de Deus, pregando a palavra. A roupa dele não chamava atenção, não era aquela coisa, sabe? Mas lá estava ele tinha um propósito, ele tinha um chamado. Ele perdeu a cabeça. Cortaram a cabeça dele e entregaram de bandeja na mão de uma mulher que não queria ouvir a verdade, mas ele não deixou de pregar. Ele não deixou de falar. Entendeu? O próprio Jesus falou a verdade. O próprio Jesus deixou claro. Olha para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que ninguém mais quer pregar, ninguém quer mais ler. Tá ali os ensinamentos de Cristo. Olha para os ensinamentos de Jesus. O pecado Jesus condenou tudo. Tá ali, é só ler. Então eu preciso entender o meu chamado, o meu propósito e não fuja dele. Não saia do seu chamado, não saia do seu propósito. Ah, pastora, mas eu não sei pregar. O Senhor falou para Jeremias aqui. O Senhor tocou na boca dele e disse, as minhas palavras agora eu coloco na tua boca. Deus está colocando as palavras dele na tua boca. Se você se posicionar e assumir o seu chamado, Deus vai falar através da tua vida. Mas tenha uma vida de oração, de jejum, de consagração, porque Deus ele está procurando alguém que ele possa usar nessa última hora. Alguém que ele possa contar para ficar firmado no evangelho e honrar o nome dele. Seja você essa pessoa. Que sejamos hoje nós todos Jeremias, que a gente pode sofrer a afronta, sofrer a perseguição, sofrer a calúnia, sofrer a crítica, mas não recuar. Jeremias não parou de profetizar porque falaram mal do ministério dele. Se você tem um chamado e está recuando, é porque tu ainda não está preparado para viver esse chamado. Porque quem está preparado para viver o chamado sabe que vai ter confronto, vai ter levante, vai ter gente falando mal, vai ter gente criticando e eu não posso me deixar abater por nada disso. Eu preciso continuar pregando, eu preciso continuar louvando, eu preciso continuar ministrando, eu preciso continuar orando, jejuando, evangelizando, eu preciso continuar, não posso parar. Não posso parar. O próprio Jesus foi criticado, gente, olha a crítica que fizeram de Jesus, que ele expulsava demônios pelo poder do próprio Satanás. Jesus parou de expulsar demônio, parou de ser quem ele era? Não. Ele disse, eu não vim fazer minha vontade, vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Da mesma forma somos nós. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor Jesus que nos chamou. Então faça a vontade de Deus e não recue. Pare de olhar para os outros, para as críticas dos outros. Que te criticaram pelo teu jeito de cantar, pelo teu jeito de adorar, pelo teu jeito de pregar, porque tu fala assim, porque tu fala dessa forma. Para com isso, gente. Assume o teu chamado. Jeremias questionou ali, mas eu não sei falar, Senhor. O Senhor disse assim, ó, vamos parar com essa ladainha aí de não sei falar, porque eu vou dar um jeito. Eu mesmo vou botar minhas palavras na tua boca e tu vai falar. O Moisés disse a mesma coisa, mas eu não sei falar, Deus. Eu sou duro de língua. Eu sou gago, eu tô com um problema aqui pra falar, já nem sei mais falar bonito porque eu já saí do Egito faz tanto tempo. E como é que eu vou agora, o Senhor? Disse assim, aqui, Moisés. Eu vou usar o Arão aqui, ó. O Arão vai ser a tua boca. Tu fala pro Arão, o Arão repete, mas assim, ó, que tu vai ir, tu vai. Nem que tenha alguém pra ser o teu tradutor, tu vai ir. Tá entendendo? Talvez essa tarde Deus tá falando com alguém aqui. Eu não sei com quem, mas Deus está falando com alguém. Não abra mão do seu chamado, porque Deus te escolheu e te chamou antes que você nascesse. O Senhor já tinha te separado para viver um propósito na presença dele. O Senhor já te deu um ministério, já te deu um chamado. Não abra
mão do seu chamado. Porque quando a gente abre mão do nosso chamado, a gente paga um preço muito caro. Então não se afaste da presença de Deus. Fique no lugar onde o Senhor te colocou. Ore, clame, busque, jejue. Consagre a Deus a tua vida, a tua casa, a tua família. E se tem dentro do teu coração um desejo de fazer algo para Deus que tá ardendo na tua alma e tu tá contendo, tá aí o teu chamado, né, Jeremias? Porque nessa tarde eu tô falando aqui, mas o Senhor tá me dizendo que tem muita gente aí com o coração queimando por dentro. E até mesmo assim com muita ansiedade, muita tristeza, como se tivesse um buraco, um vazio na alma, que não sabe o que que é. Tu tá exercendo o teu chamado? Não tá, né? Então tá explicado o que que tá faltando na tua vida. Por quê? Porque tu tá ouvindo os outros. Não ouça os outros, ouça a voz do Senhor Jesus. Assuma o teu chamado e não ouça as críticas. Ouça o que o Espírito de Deus tem falado contigo. Vai recuar de novo, Jeremias, ou vai criar coragem e vai avançar? Vai recuar de novo, Jeremias? Vai continuar falando que não sabe, que não tem condição, que não pode, que estão todo mundo debochando? Ah, porque eu já virei uma canção de opróbrio, todo mundo debocha, todo mundo ri de mim. Eu quero contar uma coisa pra vocês aqui, rapidinho. Porque eu gosto de pregar a palavra, mas eu gosto de falar de coisas que eu vivi. Porque se Deus fez nessa louca aqui, pode fazer em ti aí também. Eu, quando me converti, eu prometo que eu já vou terminar, tá, gente? Eu vou falar isso aqui, vou terminar. Eu, quando me converti, que eu aceitei Jesus, eu era criança. E na minha casa sempre foi uma casa, assim, de muita oração e coisa. Então, a palavra, eu sempre amei a palavra. Eu ia pra igreja, ouvia a palavra, guardava no meu coração aquilo ali, eu ia pra Bíblia e comia a palavra. Eu comecei a pregar com 13 anos de idade. Mas tinha algo no meu coração que eu gostava muito, que era de cantar. Eu achava muito bonito e o meu coração ardia assim para a função do louvor. Só que não é o meu dom cantar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a cantar, muito envergonhada, mas eu era muito desafinada, eu não sabia cantar mesmo, não sabia cantar nada. Mas eu cantava. Me chamavam, eu cantava. Pregava, fazia o que mandava fazer, lá eu tava. E um dia eu cantei e eu desci pra ir no banheiro assim na igreja. E a igreja que a gente congregava, a gente tinha que sair pra fora, assim, tinha uma rampinha, a gente descia lá embaixo. E os banheiros em cima, assim, eles não estavam prontos ainda, então eles se interligavam pelo teto, entendeu? Então tudo que tu falava aqui no banheiro feminino, lá no banheiro masculino, ouvia porque as vozes saíam por cima, que eu não tinha feito a laje ainda. E eu tava no banheiro e eu vi dois jovens conversando pro lado de fora do banheiro deles lá. E eles falaram assim, um pro outro, bah, eu não sei por que o pastor dá oportunidade pra Janaína cantar. A Janaína não canta nada, a Janaína parece um cachorro aquando. Pra vocês verem o nível da pessoa cantando. Que compararam eu com o cachorro. Gente, quando eu ouvi aquilo ali, entrou no meu coração assim, ó, aquela seta. Falar em cachorros, meu, tão alvorotados, vocês estão vendo o barulho? Entrou aquela flecha dentro do meu coração, assim, que tava rasgando a minha alma, sabe? E eu disse, nunca mais eu vou cantar. Acabou aqui. Foi a última vez. E eu cheguei em casa e chorei muito. Contei pra minha mãe, chorei, disse pra mãe, eu não vou cantar nunca mais. E isso foi numa quinta-feira. No sábado, começava um congresso de jovens na nossa igreja. E a gente sentava bem na frente, assim. E eu sentei na frente e começou o culto. Quando chegou na hora da pregação, eram dois jovens que vieram da cidade de Alvorada. Eu lembro que pregaram lá em Cerro Grande. E aquele rapaz estava pregando e de repente ele saiu assim do altar e ele veio aonde eu tava e disse assim pra mim, Deus manda eu te dizer que não é pra te parar de cantar, porque Ele vai te ensinar, Ele vai te aperfeiçoar, só não para de cantar. E aquilo ali encheu o meu coração. E foi passando os anos e eu sempre ensaiando meus hinos, sempre desafinada. Até tem um amigo meu que tocava violão, Lourenço, ele dizia, bah, Janina, tocar contigo era sair de dó assim, e todas as notas possíveis tu cantava, porque não tinha um tom que tu ficasse. Tá, passou o tempo e eu tava lá com meus 15 anos, do mesmo jeito, desafinada, aquele jeitão. E um dia um irmão disse assim pra mim, bah, Janina, compra uns playback aí, vai cantar de playback, porque é impossível tocar pra ti. Só que eu peguei aquilo não como uma crítica, como uma afronta, mas eu peguei como algo bom pra mim. E eu comprei uns CDs e comecei a ensaiar. Eu trabalhava durante o dia, eu chegava em casa
5 e pouca da tarde. Sabe aqueles radiozinhos que pareciam uns bujãozinhos que a gente chamava uns redondinhos, bem antigo, que tinha só o CD e eu colocava ali o CD. Eu escutava o louvor, eu ensaiava e não dava certo, gente. Eu orava, eu chorava todos os dias, eu fazia isso, todos os dias. Às vezes eu saía do quarto chorando, dizia pra mãe, também que eu não ensaio mais, porque não dá certo, porque eu nunca vou cantar, porque olha aí. Eu era guria com 18 anos já, e nada. E eu recebi essa profecia com 12 para 13. Não, já tinha 13 que eu já tava pregando. Então, assim, complicado demais, entendeu? E aí, os anos foram se passando, gente, e nada. Sabe quando é que eu consegui cantar de playback pela primeira vez na minha vida? Eu tinha 20 anos de idade. Eu cantei um louvor que eu acho que quase ninguém conhece, que é Te Amo, Jesus, da cantora Cristiane. Foi o primeiro louvor que eu cantei de playback na igreja. Depois de anos ensaiando pra cantar. Aí Deus foi me ajudando, eu comprei uns CDzinhos da Mara Lima. Comecei a cantar os hinos da Mara Lima, porque as notas eram mais baixas, era mais fácil de cantar. Depois eu lembro que foi quando apareceu a Elaine de Jesus, que estourou no Brasil, eu comprei a Elaine de Jesus, e ali eu fui indo. A minha voz foi se adaptando, foi melhorando, e eu fui cantando. Mas saía do playback e eu não cantava nada. Porque eu aprendi não a cantar, mas a imitar a voz da cantora. Tá. Quando foi um dia, a pastora disse assim, a partir de hoje nós não vamos ter mais playback na igreja. Eu disse, tá, então eu não canto mais, né? Porque eu só cantava de playback. Aí terminou o culto, eu disse, então tá, pastora, muito obrigado por o tempo que a senhora me deu a oportunidade para me louvar a Deus. Ela disse assim, tá, Janine, por que essa conversa? Eu disse, não, porque a senhora disse que vai tirar os playback da igreja, que agora é só com os músicos, com a banda, né? E eu não sei cantar. Ela disse, não, tu vai cantar. Tu vai cantar e sábado tu já vai pra escala lá pra vocês cantar. Sábado vocês vão ensaiar e domingo vocês vão cantar. E eu disse, não pode? Ela disse, é. Gente, e eu disse, mas eu não sei cantar. Ela disse, não tem problema. Ele também não sabe tocar, porque o filho dela tava aprendendo a tocar. Então, ninguém podia rir um do outro. Então, nós brincava e dizia assim, o Zé Pouquinho quase nada, né? Porque ele não sabia e eu também não. Então, gente, nós passamos o sábado inteiro, a tarde toda, ensaiando. Eu saí da igreja de noite. E nós fizemos aquele louvor. E dali Deus foi abençoando. O menino foi se aperfeiçoando. Eu já tava com meus 20 anos, ele tinha 12 anos, né? Imagina a diferença que nós tínhamos de idade. E para vocês verem o grau de dificuldade, tanto meu quanto dele, que tem um hino do Opus Dei que todo mundo conhece. Há uma promessa na Bíblia. Nós levamos 3 meses ensaiando esse louvor para poder cantar na igreja. Olha o nível da dificuldade. Que todo mundo que canta sabe que é bem facinho e para tocar também, mas para nós era muito difícil. E eu lembro que quando nós terminamos de cantar aquele louvor, nós nos abraçamos, choramos. E ele foi crescendo, Deus foi capacitando ele e ele foi me ensinando. Então, o pouco que eu sei hoje, porque eu não sei cantar, eu não me considero uma cantora. Eu sou uma adoradora. Mas o pouco que eu sei hoje, Deus me ensinou e colocou pessoas ao meu lado para me ajudar. E eu quero falar aqui para pessoas que cantam, que têm desejo de cantar hoje. Primeira coisa para o teu ministério do louvor fluir. Primeira coisa, escolha louvores que se adequem à tua capacidade vocal. Eu não posso querer cantar um hino da Cassiane. Eu não consigo alcançar aquela nota. Começa lá, não é vergonha. Eu não sei porque agora surgiu isso nas pessoas que tem que cantar notas altíssimas para poder cantar bonito ou para poder cantar bem. Isso não existe, gente. Cada um com a voz que Deus deu. Se a tua voz não tem capacidade para alcançar tom alto, canta os tons baixos. Vai ficar muito mais bonito do que tu fazer um griteiro lá e errar todo o louvor. A gente tem que ter humildade. Começa por baixo. Deus vai te abençoar até o ponto de tu cantar uma nota alta. Mas começa por baixo. Te aperfeiçoa ali. Mas te dedica a cantar. E se alguém chegar pra ti e disser, fulana, tu tem que melhorar em tal coisa, não te magoa. Aceita a crítica, porque a crítica constrói. Esse irmão, quando falou pra mim do playback, ele tava debochando da minha cara, gente. Hoje eu entendo. Por quê? Porque quem não sabe cantar de playback é 1000 vezes pior, porque o playback tem tempo. Se tu te perder na música, nunca mais tu te acha. Então assim, era pra passar vergonha mesmo. Entendeu? Só que eu peguei aquilo pra crescimento. E Deus ouviu. Só que não foi num dia, foram anos de dedicação. Porque o meu chamado não é louvor, eu sei que é pra pregar a palavra. Mas Deus me deu, porque pelo fato de que eu insisti ali, de fazer a obra, enfim. E por fato de a gente ser pastor, tu precisa ser lenha pra toda a obra, então, né? Então, é isso.
Deus vai capacitando e vai ajudando. Mas tenha humildade para crescer. Quer crescer? Tenha humildade para aprender. Tenha humildade para aprender. Esse é o primeiro passo. Para cantar, então, escolha louvores que sejam confortáveis para te cantar. Que se no dia tu tiver com dor de garganta, mesmo assim tu vai conseguir louvar. Começa por baixo. Ensaia, que haja dedicação a ensinar. Escuta quantas vezes tu tiver que escutar esse louvor. Ensaia, 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 ensaia. Se não tá dando certo, ora, chora, clama, te arrasta pelo chão da tua casa. Mas não desiste do teu ministério. É pregar, vai ler a Bíblia. Te dedica a ler. Ah, mas eu não tô entendendo, pastora. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vai de ajuda para alguém. Vai, não entendi esse texto, me explica aqui. Faz um curso, lê um livro. Enfim, que haja dedicação no teu ministério pro teu chamado. Amém? Eu quero orar com você nessa tarde e que essa palavra venha ter falado no coração de alguém aqui hoje. Não desista, Jeremias, porque Jeremias significa o Senhor estabelece. Deus te estabeleceu, o Senhor que te chamou. E quando o Senhor nos chama, a gente tem que cumprir o chamado. Amém? Vamos orar? Apresenta a tua vida, a tua casa, o teu ministério nessa tarde nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da tua presença nós estamos agradecendo ao Senhor por esse momento abençoado que tivemos aqui na tua presença. Oh, Senhor maravilhoso, que a tua palavra venha ter falado aos nossos corações e que o Senhor venha falar através de nós, que os nossos lábios venham estar santificados ao Senhor, que não seja nós falando, mas seja o Senhor através de nós, falando, pregando, cantando, que o teu Espírito Santo venha nos usar como vaso, como instrumento, Senhor. Eis-nos aqui para fazermos a tua obra, a tua vontade. Olha para os teus filhos, as tuas filhas que estão nessa live, nessa transmissão. Em nome de Jesus, alcança o lar, a casa, a família de cada um deles. Eu apresento os chamados, os ministérios dessa tarde, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem chamado muitos aqui e talvez alguns tenham recuado por causa da crítica, do levante, da luta, da dificuldade, da adversidade, Senhor, da perseguição. Mas que nesta tarde venha cair por terra todo o mal, todo o levante, toda a seta do inimigo contra a vida deles, que venha a ser desfeita pelo poder do nome de Jesus e que eles possam se levantar, Senhor, e pregar a tua palavra, louvar o teu nome, ministrar e viver o seu chamado na tua presença e que eles venham ganhar muitas almas para ti. Reveste eles de poder e de autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, ensina, aperfeiçoa os teus filhos no ministério. É o que eu te peço em nome de Jesus. Alcança o lar, alcança a casa, alcança a família. Vai curando, vai restaurando, vai salvando, vai transformando, vai libertando aquele que precisa de um milagre, de uma bênção, de uma provisão. Que seja abençoado, que o milagre chegue nessa casa. Que haja, Senhor, uma bênção, Senhor, derramada, uma bênção poderosa, que advenha uma maior abastança, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Abre as portas que estão fechadas, Senhor, e envia a bênção e envia a vitória e o refrigério para este lar, para esta casa, para esta família, em nome de Jesus. Repreende toda a perturbação, todo o mal dentro desse lar, Senhor, toda desavença, toda discórdia, toda briga, em nome de Jesus. Seja repreendido todo o mal, toda inveja, tudo que não provém do Senhor, que bata em retirada agora, que todo levante do inimigo, Senhor, venha cair por terra e que haja paz, haja bênção, haja harmonia neste lar, nesta casa, nesta família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Você que sentiu no seu coração de compartilhar essa palavra, compartilha. Um pedido que eu sempre faço aqui nas lives, quem ainda não segue a página do Projeto Tamar, nos ajuda, vai lá e segue, né? Projeto Tamar, da Dor ao Recomeço. Tem também o nosso perfil lá no Instagram e tem o canal no YouTube. Quando você faz isso, você ajuda com que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus e que o Espírito Santo siga, né, falando e trabalhando no coração de alguém. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, que o Senhor possa dar um dia, uma tarde abençoada, um final de semana, né, que tá chegando, abençoado para ti. Que o Espírito Santo de Deus venha te fazer companhia em todo tempo e em todo momento. E que essa palavra venha ficar guardada no teu coração. Deus te chamou, Jeremias, então não recue. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Beijo no teu coração. E até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Fica com Deus.